Muito boa noite a todos. Que bom estarmos juntos aqui mais um dia, mais uma noite, para darmos continuidade aos nossos estudos, mas principalmente para estarmos juntos, vibrando uns pelos outros, compartilhando essa energia abençoada que paira sobre nós sempre que nos reunimos com o objetivo de aprender e principalmente de desenvolver o nosso entendimento sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que se manifestam das mais diversas formas, como estamos aprendendo aqui. E a ele agradecemos imensamente, assim como todos os seus emissários, os nossos mentores, de cada um de nós, de nossas famílias, aos amigos queridos que nos acompanham também do plano extrafísico, Frei Abílio, Dona Matilde, todos aqueles que se dedicaram à divulgação e à educação no Lar Seara Esperança. E gratidão a nós mesmos também, pelo nosso empenho, por estarmos aqui, firmes e fortes, sempre com o objetivo de aprender cada vez mais. E juntos emitimos essa vibração de gratidão, expressando-a com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Perdão, eu estou com a garganta ainda meio balhada. Olá, Cris, boa noite. Mais uma agasalhadinha, olha lá, ó. Frio aí, né? Tá bom, vamos dar só mais um minutinho. A Melissa ainda não apareceu. A Azul está avisando aqui que não vai conseguir chegar a tempo. Ela também está com compromisso. Só um instantinho, deixa eu responder aqui. Oi? Tudo bem? Tudo, você vai entrar? Vou. Então tá, a Melissa está entrando já. Vamos só aguardar mais um instantinho. Nós vamos hoje, como eu havia comentado, inclusive no grupo, estudar uma lei muito, muito, muito importante, sobre a qual temos falado em quase todas as obras que nós estudamos nos últimos anos, que é a lei da vibração, e que ressalta fatos que a gente já vem aprendendo, mas sob uma nova ótica e sempre reforçando aquilo que nós mesmos já sabemos. Sandra, boa noite, querida, tudo bem? A Sandra não está com frio. Boa noite. Não estou com frio. Não, é que a gente está vendo aqui algumas pessoas agasalhadinhas, né? Outras não. E estávamos brincando sobre essa queda de temperatura. Mas, gente, que foi uma benção, foi, né? Hoje pela manhã, quando eu acordei, senti aquele friozinho gostoso, falei, nossa, como eu agradeci a Deus. E veio aquela chuva, lavou aquele ar sujo, aquela poeira horrorosa, foi muito agradável. Olá, Melissa, boa noite, querida. Sem áudio. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Pronto. Lourdes, boa noite, querida. Você chegou agora também? Pronto, agora está todo mundo com as carinhas aí. Tem mais gente chegando, mas vamos dar início então, porque o texto é longo, né? Quer dizer, nem tanto esse primeiro, mas o texto
encontro com o Pai João é um pouco mais longo, ficou um rabicho da semana passada. Então vamos lá, Mel, começando contigo, capítulo 10, Lei da Vibração. Vamos lá. Boa noite para todos. Desculpem por chegar em cima da hora, mas eu tentei entrar 3 vezes e meu celular estava voltando para o link. Nossa. Não sei o que aconteceu. O Mas, importante é que enfim, você está aqui. Vamos que vamos. vamos lá. Lei da vibração. Nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Caibalion. Tudo o que há no universo, seja líquido, sólido ou gasoso, está em movimento. Tudo vibra e se move em padrões circulares, e cada coisa é identificada por sua frequência vibracional única. Frequência é definida como número de oscilações, vibrações ou ondas periódicas por unidade de tempo. Não há duas coisas no universo que sejam verdadeiramente idênticas, pois cada uma tem seu padrão vibracional único. As diferenças entre matéria e energia se explicam basicamente pelas diferenças nesses movimentos vibratórios. Fenômenos como a luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade e o som são formas de movimento vibratório, assim como as árvores, as mesas, as flores e os animais. Quando as coisas vibram muito lentamente, não ouvimos ruído algum. Os objetos físicos são os que se movimentam mais devagar, e por isso não ouvimos o som que emana deles. Quando a vibração aumenta um pouco, começamos a ouvir os sons mais graves. À medida que ela vai aumentando, ouvimos notas mais agudas, como quando tocamos uma escala ascendente no piano. Quando as vibrações atingem uma frequência muito alta, não conseguimos mais ouvir o som porque ela ultrapassa nossa capacidade de registro. Só um parênteses, como eu sou fonoaudióloga e trabalho com comunicação, só para lembrar vocês que as cordas de um instrumento musical ou as nossas cordas vocais, elas também funcionam dessa maneira. Quanto mais rígida for essa vibração, quanto mais esticada tiver a corda, mais agudo vai ser o som. E isso se aplica ao som emitido pelos instrumentos ou ao som emitido pela voz. Então, quanto mais esticada tiver a corda, mais fino, mais agudo vai ser o som que vai ser extraído dela. Tá bom? E quanto menos esticado, quanto mais frouxo, digamos assim, tiver, mais grave vai ser o som produzido. Tá? Vamos lá. Ocorre a mesma coisa com a capacidade de ver as cores. Somos limitados a ver apenas as cores contidas no espectro de luz, o arco-íris. A primeira cor que percebemos é o vermelho escuro. À medida que as vibrações aumentam, o vermelho fica mais claro, transforma-se em laranja e depois em amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Vibrando cada vez mais alto, a cor violeta passa a ultravioleta, um ponto em que não a vemos mais, assim como não vemos o infravermelho a olho nu.
Os mesmos princípios de vibração que se aplicam ao mundo físico, aplicam-se também a nós e aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Cada um de nós tem o próprio som, que, segundo os mestres ascensionados, é único. E esse som perfeito é o que realmente somos. Se conseguíssemos ficar em silêncio por um tempo, que permitisse entrar em contato com esse som, descobriríamos o nosso eu verdadeiro perfeito. Inclusive, tem um livro que se chama Silmarillion, que descreve perfeitamente essa analogia. Recomendo que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, para que vocês tenham uma ilustração perfeita desse exemplo. É maravilhoso. O estilo de vida, os problemas, a televisão, o rádio, as pessoas e os barulhos em geral nos impedem de ouvir esse som perfeito interior e de nos transformar nele. As frequências vibracionais do mundo competem com nossos estados mentais e emocionais e os transtornam, impedindo-nos de entrar em contato com a perfeição que está latente dentro de nós. Nossos pensamentos, emoções e vontades enviam vibrações para o universo. Cada pensamento ou estado mental tem um alcance e um modo de vibração correspondentes. Quanto mais alta a vibração, mais duradouros os efeitos. Quanto mais baixa a vibração, mais potentes serão os efeitos a curto prazo. A gente já tem exemplos disso em toda a obra do André Luiz. Quem ainda não leu, recomendo, porque o tempo todo se fala em energia e frequência vibratória, em todos os livros. O quanto é importante e qual a consequência e a responsabilidade que cada um de nós tem sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas palavras e, sobretudo, sobre nossas atitudes. Nas dimensões mais altas, como na quinta dimensão, a lei da vibração é considerada como o que é. Nessas dimensões, a nada é atribuído um sentido, só uma frequência. Pensamentos, emoções, comportamentos e ações são compreendidos em seu próprio nível. Uma pessoa zangada é analisada objetivamente como zangada, sem que seja atribuído a isso, sem que seja atribuído um valor a esse comportamento. O esforço é no sentido de compreender o comportamento e, eventualmente, traçar um plano para elevar a frequência vibracional a um nível superior, transmutando, assim, a raiva em algo menos doloroso. E a gente vê vários exemplos disso na literatura, né? Na literatura de estudo das obras espíritas, né? Sempre que a gente se depara com algum exemplo de baixa frequência vibratória, a pessoa nunca é julgada por aquilo que ela está emitindo, mas sim pelo contexto do que ela vivenciou ou está vivenciando, pelas circunstâncias que envolvem a situação, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração qual é o contexto
daquele sentimento, daquela expressão de vibração. Vivemos na terceira dimensão, o plano das dicotomias, que reflete a maioria das coisas como bom, mal, preto, branco ou sim, não. Como nossa identidade está associada a esse modo de operação, em geral, cada um tem um estilo característico de otimismo ou pessimismo. O otimismo reside numa frequência mais alta e o pessimismo numa frequência mais baixa. Os otimistas tendem a esperar mais do mundo, o que é comunicado aos outros e tem probabilidade de se realizar. Os pessimistas esperam o negativo, antecipam a destruição e a tristeza e contribuem para criá-las. Isso é muito importante, gente, porque tudo aquilo que a gente manifesta no nosso pensamento e no nosso sentimento é materializado no plano astral. É uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter isso em mente. O estilo básico é importante porque nossas escolhas criam vibrações que passam para a consciência coletiva, contribuindo para elevar ou baixar as vibrações da Terra. Quando expressamos negatividade, absorvemos uma quantidade de negatividade igual à que expressamos. Da mesma forma, quando nos expressamos de maneira positiva, absorvemos uma quantidade igual de vibrações positivas. As vibrações não afetam apenas a nós mesmos, mas têm também um impacto sobre as pessoas à nossa volta. Vibrações positivas ou negativas ressoam nos outros e criam vibrações semelhantes. Quando enviamos pensamentos de inveja, crítica, ódio ou ciúme, despertamos nos outros essas mesmas formas de pensamento que nos são então devolvidas. Cada um de nós tem o poder de escolher. Podemos alinhar o corpo e o comportamento para criar harmonia e compatibilidade com o Deus dentro de nós. Assim como cuidamos do corpo fazendo escolhas relativas à alimentação, à prática de exercício, à eliminação de vícios que favorecem o equilíbrio e a boa saúde, podemos cuidar da mente escolhendo bons pensamentos. Os pensamentos positivos favorecem a jornada para o desenvolvimento espiritual. Outros pensamentos inibem o avanço ou nos fazem regredir. Quando aprendemos a escolher o bem, o progresso em direção às metas espirituais se torna constante. Em geral, não percebemos todo o impacto de nosso comportamento sobre os outros. Podemos ser uma força positiva trabalhando para melhorar nossa organização ou comunidade, ou podemos ser uma força negativa que destrói o que foi construído. Uma das formas de negatividade mais difíceis de serem superadas é o cinismo pessoal ou do grupo. Em geral, quem passa por muitos desapontamentos ou fracassos começa a acreditar que nada vai dar certo. A mente do grupo cria então uma frequência vibracional que atrai para essas pessoas tudo o que reside nessa frequência. Para resolver seus problemas, as pessoas devem abrir a mente e o coração e pensar do ponto de vista de uma consciência mais alta, porque as soluções serão encontradas só nos planos superiores de existência. Pela lei da vibração, esse tipo de comportamento sempre leva às respostas que buscamos, pois as frequências mais altas contêm mais conhecimento e sabedoria. Alguns tentam racionalizar a própria negatividade, chamando-a de honestidade. Mas, quando uma pessoa é motivada
a se comportar de maneira negativa, a frequência vibracional emitida fala por si. Devemos lutar para sermos honestos e úteis e, ainda assim, sermos positivos. A meta é elevar ao máximo as vibrações e mantê-las positivas. Isso significa não permitir que as atitudes negativas dos outros penetrem em nossos sentimentos e em nosso estado mental. Para isso, é bom aprender a não se envolver demais nos problemas dos outros. Devemos ouvir cuidadosamente, ajudar os outros a estabelecerem metas e a planejarem resultados positivos, sem nunca assumir as possíveis vibrações mais baixas. Compreender a lei da vibração nos ajuda a entrar em contato com os próprios sentimentos a cada momento do dia. Como cada pensamento, sentimento, palavra e comportamento tem a própria frequência, é preciso aprender a avaliar os sentimentos e a escolher comportamentos e atitudes que nos ajudem a evoluir. A evolução é a razão de estarmos aqui. A lei da vibração nos dá a base de conhecimento para transcender tudo que não está no plano divino e nos permite passar a planos mais altos de existência. O mestre El Moria diz o seguinte sobre a lei da vibração. Namastê, irmãs e irmãos do universo. Eu sou El Moria, mestre encarregado de descrever a natureza do universo por meio dos 11 discursos que se seguem. Cumpro essa incumbência com dedicação a essa missão, pois se compreender essas 11 leis, a consciência humana vai passar a um estado de iluminação nunca experimentado na Terra. Eu venho na luz de Sananda e faço essa exposição a vocês. A lei da vibração é conhecida pelos antigos como a lei do poder. Compreender o contexto e a aplicação dessa lei permite que cada aspirante se aproxime do próprio destino e leve a tocha interior ao modo superior do espírito. Esse conhecimento ajuda também a compreender os conflitos experimentados no plano dualístico da matéria e capacita as almas a usarem os princípios contidos na lei para equilibrar e controlar as vidas individuais. Na mente da unidade, do ser um, tudo está em movimento. A energia existe em todas as formas na luz líquida dourada. Esse reservatório de energia que permeia todos os universos nunca está em repouso e serve para levar as menores partículas de energia a vários estados de ação, provocando assim efeitos que são sentidos continuamente. Inerente a essa compreensão é o fato de que tudo no universo vibra em diferentes graus ao longo de um contínuo. Para simplificar, os graus de movimento experimentados no plano da Terra situam-se num contínuo que vai da manifestação física da mais densa matéria à existência superior do espírito. Matéria, energia, pensamento e espírito formam o contínuo dessa faixa de vibração experimentada por todos. Mas, independentemente das variações das vibrações, tudo é absorvido e contido na mente universal da unidade. Tudo se relaciona por meio da mente divina da unidade. Tudo é visto como absoluto, embora cada item traga a própria identificação e pareça estar separado. Na natureza de realidades superiores, tudo o que é experimentado é parte da unidade, do ser um. É o padrão vibracional ou frequência exclusivo de cada item, determina sua posição de influência e força. A lei da vibração revela que a compreensão, a consciência e os poderes superiores
residem no extremo do contínuo, que abrange as vibrações mais altas do espírito. O espírito é associado a expressões como a pura luz, o Merkabah, amor e consciência de Deus. A densa matéria física é definida como aquilo que é experimentado pelos 5 sentidos. Ela representa também o corpo humano, o veículo que transporta a alma. É também identificada com as vibrações menos sutis, mais pesadas e baixas, como as energias experimentadas no coração e na mente, que provocam raiva e sofrimento mental. Como tudo é energia, é fácil compreender que todos os objetos e ações têm impacto sobre o ser humano total, que é composto de 9 corpos sutis. O corpo físico, a mente, o corpo mental e o espírito são os mais afetados pela lei da vibração, mas a influência do todo está presente em tudo que somos. Ao compreender e ao usar a lei da vibração, o aspirante aprende a integrar as frequências de luz superiores do espírito à consciência e aos 8 corpos inferiores, efetuando assim a transformação. É possível elevar os próprios padrões vibracionais, assimilando as frequências mais altas à matéria inferior, por intermédio da direção e da vontade da mente e do coração. Essa luz intensificada se revela na aura de cada um. Então, só um parênteses. Exemplos também desse parágrafo, dessa explicação, a gente também encontra nas obras do André Luiz, encontra nas obras do Robson Pinheiro. É só procurar. Os sábios antigos sabiam que o maior dos poderes reside na luz e compreendiam a lei da vibração. Conheciam a força suprema do raio e sabiam que a energia da luz aciona a criação. Descobriram também a estrutura básica do campo etérico, que compreende a força de Deus, e viram que esse campo de energia habita em cada pessoa, embora a maioria não o perceba. Então, esse campo de energia é o campo áurico, tá, gente? Que pode mudar de cor e aumentar de espessura e de largura em relação ao corpo físico, de acordo com cada pessoa, tá? Simplificando, os antigos sabiam que as vibrações mais altas consomem e transformam as vibrações mais baixas. Assim, o conceito "o amor tudo conquista" revela um dos maiores mistérios da criação. Quanto mais luz for assimilada no corpo, mente e espírito, maior a aceleração, que, por sua vez, permite que a pessoa controle a vida e manifeste a realidade perfeita. Da luz, tudo é criado. Todos os que avançam em passo acelerado para se tornar um com o eu superior, percebem instantaneamente que a completa compreensão da lei da vibração permite sua aplicação e a manifestação do céu na Terra. Quando esse momento chegar, a profecia estará realizada. Como tudo está ao longo de um contínuo, a missão é passar do plano da matéria densa e da dualidade para o plano da unidade. Para isso, é preciso identificar as experiências e formas que provocam desconforto, dor e tristeza e substituí-las por pensamentos superiores e por experiências de amor, alegria e paz. Tudo o que se experimenta na vida é destinado a dar aos iniciados a oportunidade de aprender a lei da vibração, dando-lhes assim a opção de permanecer no mesmo nível
descer a um nível mais baixo ou aspirar a um nível mais alto. Quem passa a um nível mais alto não voltará a experimentar como teste de aprendizado o que já experimentou nos níveis mais baixos. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala aqui, lição aprendida é uma página virada, né? A gente não precisa passar por isso de novo. Agora, quando a gente repete várias vezes a mesma experiência em contextos diferentes, pessoas diferentes, é porque a gente ainda não aprendeu aquela liçãozinha que precisa ser aprendida. Ou a gente não agiu da melhor maneira, ou a gente não percebeu a lição que estava oculta ali naquele ensinamento, né? Então a gente precisa ficar atento para aquela liçãozinha naquela situação. O que será que eu não enxerguei? O que será que aquela situação está tentando me ensinar? Né? Olhar com outros olhos para aquele mesmo contexto. Exatamente, Zé, para não repetir os mesmos erros. O nível vibracional que é mais alto, que é assimilado aos 9 corpos, por meio da escolha individual, consome e transforma a frequência vibracional inferior. Assim como cada pensamento, acontecimento, ação e emoção tem a própria frequência vibracional, tudo o que é de natureza inferior é lentamente queimado. Ou seja, exatamente o que a gente acabou de falar. A gente transforma aquela experiência e por isso não precisa passar por ela de novo. A gente dá para ela um novo significado. Né? Então, aquilo que antes deixava a gente emocionalmente descontrolado, desequilibrado, numa outra situação pode deixar a gente chateado e mais para frente decepcionado até que a gente aprenda a lidar com aquela situação e ela não precisa acontecer de novo. A gente simplesmente vai passar batido por ela e depois tirar de letra. E aí ela não acontece mais. Esse fenômeno purifica toda a natureza inferior dos corpos sutis e está no coração da purificação. Todos os iniciados devem aprender a importância da purificação, que só é compreendida pela conexão entre coração e mente. A purificação vem também da compreensão de que a emoção é a goma cósmica e de que aquilo que é desejado com emoção forte será criado. Assim é. Então, mais um parênteses, né? Quando a gente deseja com emoção forte, é criado no mundo astral. Só que tem um detalhe. O nosso pensamento não distingue se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Basta você desejar com força. Né? Então, por exemplo, se você fala assim, ai meu Deus, eu não quero ficar doente. Você está desejando com força. Só que o universo não entende sim ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Você está desejando com força. Só que você está usando a palavra não. E não também é uma coisa que você está desejando com força. Então, é mais fácil você desejar, eu quero ficar saudável, eu quero ter saúde. Melhor fazer afirmações positivas, que aí é mais prático de a gente conseguir aquilo que a gente realmente deseja. Né? Facilita para o universo.
Exatamente, e o cérebro entende com mais facilidade também. Porque você já tentou falar para uma criança pequena, não mexe aí? É a mesma coisa que falar, vai lá e põe o dedinho, né? E do ponto de vista espiritual, nós ainda somos bem imaturos no que diz respeito ao controle da mente, né? Então, mais fácil a gente conseguir as coisas através de afirmações positivas. Portanto, quando alguém experimenta a luta entre a natureza superior e a natureza inferior, é importante, na estrada que leva à mestria, reconhecer ambos os lados da dualidade e caminhar no meio, ou seja, sem extremos, né? Na unidade, tudo deve ser levado em conta, nada pode ser omitido. Mas, para atingir a transformação, não se deve dedicar qualquer emoção aos padrões vibracionais inferiores, mas sentir a força do amor e das energias superiores. Então, mais uma dica para a gente fazer afirmações positivas, pessoal. É essa a chave da transformação que permite que a pessoa passe rapidamente pelas experiências, antecipando a manifestação do reino superior da luz e do amor. Por ora, essa breve explicação é suficiente. Usem-na como ferramenta para levar a tocha da alma para o eu superior. Eu sou El Moria Adonai. Resumo. Então, vamos lá resumir para depois abrir para as perguntas. Tudo está em movimento no universo. A energia nunca para. Está constantemente em ação, criando vários efeitos. As diferenças entre matéria e energia são explicadas pelas diferenças nos movimentos vibratórios. Luz, calor, magnetismo, eletricidade e som são formas de movimento vibratório, como as árvores, mesas, flores e animais. No universo, tudo está em movimento e os objetos e entidades vibram num contínuo. Nossos pensamentos, emoções, desejos e vontades emitem vibrações que afetam a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Consciência, compreensão e poderes superiores residem nas vibrações mais altas. Quando os seres humanos abraçam a consciência superior, suas auras sobem a uma frequência mais próxima da velocidade da luz. Aprendemos a integrar frequências superiores do espírito à consciência e aos 8 corpos inferiores. Assim ocorre a transformação. As vibrações mais altas consomem e modificam as vibrações mais baixas. O que é desejado com emoção forte será criado e transformado em realidade. Então, por favor, não desejem assim, estou com medo de ficar doente. Pelo amor de Deus, não desejem isso. Estou com medo de ficar pobre, estou com medo de não pagar conta. Não desejem isso, por favor. Somente afirmações positivas. Quando alguém passa a um nível superior de vibração, o que foi experimentado num nível inferior nunca será experimentado de novo. Então, são as nossas etapas, os nossos degrauzinhos de evolução que a gente tem que lembrar. Um degrauzinho de cada vez, nada de tentar pular de 2 em 2. Tá bom? Gente, obrigada. Vou tomar uma água aqui, senão vou começar a tossir sem parar. Obrigada. Perguntas?
Bom, gente, tem bastante tema aí para a gente trocar impressões, né? Quem se manifesta? Fala, Irene. Já que não podemos falar, estou com medo de não conseguir pagar uma conta, não quero. Eu poderia falar, então, eu vou ficar rica, eu vou ficar saudável. Então, afirmações no aspecto sempre Positivo. positivo. Isso. Perfeito. Fala, Irene. O que eu achei muito interessante é a questão de que quando você aprende, né, você deixa de passar por aquela determinada situação em contextos diferentes, como a Melissa disse. Eu achei muito interessante isso. Acho que é uma coisa para refletir muito, porque às vezes eu observo que a mesma situação ela se repete, né? Você fala, puxa vida, eu já passei por essa situação que me causou determinado sentimento ruim, que me fez mal, por que está acontecendo de novo, né? E então, pela leitura que ela fez, é porque eu preciso passar por essas situações até o momento que realmente eu aprender. E aí, consequentemente, depois do aprendizado, eu não vou mais ter esse tipo de situação. Então, acho que é uma coisa muito interessante, me chamou muita atenção e eu vou prestar, ficar mais atenta a isso, tá? É esse comentário que eu queria fazer. Perfeito, Irene. Isso, aliás, é a história da vida de todos nós, pelo menos em algum momento, em algumas situações, que a gente se vê diante de situações repetitivas que representam exatamente as matérias nas quais nós não obtivemos a nota mínima necessária para passar. E aí fica se repetindo, isso no campo afetivo, no campo profissional, no campo dos relacionamentos sociais, das amizades, em tudo. É muito importante a gente estar atento às situações recorrentes nas nossas vidas, porque elas indicam claramente que ali tem uma lição não aprendida. E aí fica mais fácil, uma vez identificado o comportamento, a crença, o pensamento que gerou aquela situação, a gente transformar em uma outra forma de expressão, de sentimento, de pensamento, para superar aquele desafio e não ter mais que passar por ele novamente, qualquer que seja o problema. Alguém mais? Mário, quer dizer alguma coisa, querido? Oi, Mel. Acho que foi a Lourdes que escreveu uma coisa que eu achei interessante. Quando eu falei sobre afirmações positivas, acho que ela escreveu assim, em vez de falar eu vou ser No rica, futuro, tal, ela converteu para o presente. eu sou rica, tal. Exatamente, é a gente manifestar aquilo que a gente projeta que vai ser uma realidade. É isso que ensina aquele documentário, aqueles livros lá que falam sobre o segredo, né? É a gente projetar a nossa realidade pretendida, porque isso também é energia, é a palavra afirmada, é o nosso desejo concretizado, E aquilo que se né? afirma no presente vai se plasmar no futuro. Com Se esse certeza, futuro porque a pode gente demorar já mais ou está. menos, depende do grau, da intensidade, da energia do pensamento e do desejo que vai concretizar isso. Uhum. Porém, uma pequena advertência, mas muito importante, para o bem e para o que não é tão bom. Exatamente, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, orar e vigiar para poder desejar as coisas, né? Porque o nosso poder de alcance da mente, né, somado à energia das palavras, tem um alcance
quase que infinito. E Quem ela já vai leu e Magia, volta amplificada. quem já leu Magia de Redenção sabe do que eu estou falando, né? Uhum. Tem Isso. até endereço vibratório certo. Sim, com certeza. Então, Pouca a gente gente deve tem que conhecer esse tomar, livro. a Alguém gente já tem que leu tomar Magia de muito Redenção? cuidado. Alguém já leu Magia de Redenção? Muito interessante, muito instrutivo. Bom, gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Ricardo? Tem um filme, ele não é necessariamente educativo do lado espiritual, vamos dizer assim, mas eu assisto várias coisas, né? E esse filme, embora não seja 100% o assunto, mas ele, no final eu percebi que todo mundo consegue atingir um nível de pensamento e de desejo que você se torna quem você quer. Então, é um filme que chama Fragmentado. Não sei se alguém Olha, conhece. show! É um absurdo aquele filme. Sensacional. Porque são inúmeras personalidades, né, para quem não assistiu, inúmeras personalidades, e ele assume as personalidades, e no fim, tem uma personalidade lá, né, que quem viu sabe, que ele se transforma naquilo de uma maneira completamente absurda, ou seja, o recado do filme, eu acho que é aí que tem a ver com a questão da aula, é que você se torna quem você quiser. Isso. Essas distorções de personalidade, como no caso desse personagem do filme, também são consequência de pensamentos recorrentes, eventualmente não apenas na existência atual, mas pode ter até efeitos de situações anteriores, a gente não sabe. Mas foi muito bem lembrado, e sempre é legal a gente ter como referências também a ficção, porque a ficção, mesmo ela não tendo nada a ver com a espiritualidade ou o espiritismo, ela traz elementos extremamente importantes para a gente compreender a vida. Sempre foi assim. E traz ensinamentos, né? Nesse filme, pelo Muito, menos. não tem a menor dúvida. Bom, gente, vamos pular para o próximo link, antes de iniciarmos a leitura do outro livro. A gente pula para o próximo e dá continuidade com o Pai João, tá certo? Voltando a Fátima, a Lourdes. E o Mário. Pronto. Chegou em casa, nega? Cheguei. Beijo. Beijo para todos aí. Obrigada. Tá faltando o Mário e a Lourdes. Daqui a pouquinho eles chegam. Bom, a gente deixou um pedacinho do último capítulo. A Cris também, tinha esquecido da Cris. Pronto.
Ainda faltam a Lourdes, ok, está aqui. Está faltando então só o Mário. Então, eu havia interrompido a leitura na última aula, porque estourou o tempo e a gente ainda tinha alguns comentários a fazer, né? Então, é o bate-papo entre a Carminha e Pai João sobre a experiência que ela está tendo de auxiliar no atendimento junto ao Centro Espírita na matéria, né? Junto aos encarnados. E ela está surpresa com tudo aquilo que ela está encontrando lá. Então, ela está dizendo... aliás, pai, o Mário chegando aí. Pronto. Agora chegou todo mundo. O Pai João está dizendo: Kardec, já em seu tempo, refletiu sobre o tema e teve a oportunidade de dizer que, considerando apenas a matéria tangível, a medicina, na avaliação dos fatos, fica sem uma causa incessante de ação e o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas de saúde e sem solução nos dias atuais. Hoje em dia, a física quântica e a biotecnologia estão abrindo os horizontes para esse futuro, inclusive conhecendo muito melhor a lei da vibração. A ciência física, principalmente a física quântica, já está avançando muito na compreensão dessa lei. Muito interessante. Minha presença fora da Casa de Piedade está me trazendo um mundo novo, Pai João. Eu que concentro minhas atividades e aprendizado nas enfermarias abençoadas de lá, não imaginava quanta riqueza e desafios se encontram nos serviços externos. O senhor acha possível conseguirmos uma autorização para eu me envolver em outras tarefas ligadas ao mundo físico? Muito provavelmente podemos conseguir isso, Carminha. Você poderá ser muito útil, considerando sua bagagem como enfermeira prestativa e organizada. Afinal, para cuidar de uma enfermaria como a Casa da Piedade, tem que ter muito preparo emocional, conhecimento sobre saúde e senso administrativo. O gênero de serviços externos, no entanto, não comporta improvisos. Na enfermaria, experimentamos ocasionalmente situações imprevistas e fora de controle. Aqui fora não temos nada sob controle. Nessa relação entre mundo físico e espiritual, os fatos desenrolam-se como tem que se desenrolar, e nossa ação nem sempre alcança os objetivos desejados. Talvez você não imagine, por exemplo, o quanto foi difícil realizar um encontro entre Demétrios e Sabrina naquele banco. Foram muitas iniciativas frustradas. Por essa razão, o preparo para iniciativas externas inclui práticas sobre abordagem dos pensamentos e das emoções dos encarnados e vastos conhecimentos sobre medicina vibracional. Olha o quanto de preparo tem que ter os espíritos que estão atuando no plano material para poderem levar a cabo tarefas difíceis, como foi a descrita no caso dessa menina, Sabrina, que estava quase que às portas do suicídio. E a intervenção do médium encarnado, Demétrios, foi fundamental para startar todo o processo de tratamento dela. Como já lhe disse, farei o curso com o doutor Inácio. Já estou decidida a começar um caminho novo nas minhas experiências. Fico feliz. O trabalho é imenso e qualquer colaboração é muito bem-vinda. Naquela noite, Sabrina saiu esperançosa das atividades. Sua mente estava mais sensível, seu coração mais otimista. Estava leve,
como ela própria definiu. A limpeza vibratória e o desabafo foram instrumentos de harmonização interior. Quem a viu no banco e a visse após os tratamentos espirituais daquela semana, não diria se tratar da mesma pessoa. Sua fisionomia ficou mais suavizada, sua voz moderada, seu sono melhorou e sua vitalidade foi parcialmente recuperada. Vejam bem, a mudança do padrão vibratório ocasionada, pelo tratamento que ela sofreu, desde o que foi feito no banco, sem a participação ativa dela, até a continuidade. Aquilo liberou e tornou-a mais permeável a ser convencida a ir com a mãe ao centro iniciar o tratamento. E lá ela recebeu a orientação, foi acolhida, recebeu orientação, fez o tratamento, voltou e passou a seguir as recomendações. E mudou radicalmente. Quantas vezes isso não aconteceu conosco em tratamentos espirituais? Quantas pessoas nós não conhecemos que também conseguiram mudar esse padrão vibratório e mudarem as suas vidas? E isso não é uma ação necessariamente externa. O auxílio vibratório, os passes, o tratamento são muito importantes. Fundamentais, eu diria, em casos extremos como era o dessa moça. Sozinha ela não iria conseguir superar o estado em que ela se encontrava. Agora, o resto passou a depender única e exclusivamente dela. Só a mudança de padrões mentais, emocionais e atitudes é que iriam ou irão dar o tom do que vai ser a vida dela daqui para frente. Após 3 dias da ajuda no centro, ela teve uma crise de ansiedade generalizada, passou muito mal e teve de ir a um posto de saúde para atendimento de emergência. Como previu Demétrios, alguns efeitos de ordem física poderiam ocorrer. Uma limpeza dessa natureza provoca uma série de reações físicas. Quem já passou por alguma cirurgia espiritual, por exemplo, pode ter exemplos disso. Comigo já aconteceu uma vez, mas não nesse nível. Foi mais no sentido de dor física mesmo na região que havia sido operada. Eu abusei, não dei muito crédito à orientação e senti dores muito fortes quando fiz a operação de uma bursite no ombro. Na semana seguinte, ela retornou bem melhor ao atendimento fraterno e passou mais 30 dias em trabalho de asseio energético. A cada sessão, ela se sentia bem melhor. Apenas sua ansiedade não apresentava sinais significativos de melhora. Após a 5ª sessão de tratamento, a doutora Sandra, que continuou acompanhando o caso, ofereceu-lhe uma vaga nos serviços voluntários do Centro Espírita para fazer terapia. Havia uma vaga disponível e Sabrina nada teria de pagar, já que se encontrava em momento de expressiva crise financeira. A jovem não pestanejou e aceitou o convite. Então, veja que legal, né? Ela estava melhorando sensivelmente, demonstrando empenho, dedicação, levando a sério o tratamento e muitas vezes, em muitos casos, o tratamento à distância não é o suficiente, principalmente para casos mais graves como esses, que são relatados aqui e muitos outros. Então, a presença constante dela foi fundamental. Além do que, ela também começou a participar de atividades como voluntária na casa. Isso, assim como no plano espiritual gera bônus hora, né, como a gente aprende nas palavras de André Luiz no livro Nosso Lar, aqui também as nossas atividades em benefício do próximo, dentro ou fora da casa espírita, não importa, também geram créditos de energia
que ajudam a elevar o nosso padrão vibratório e, eventualmente, a diminuir, minimizar os efeitos negativos que nós tenhamos atraído com pensamentos, sentimentos, palavras e atos não muito adequados. Perdão, ainda está um pouquinho embaçada a minha garganta. Então vamos entrar, provavelmente não vamos conseguir concluir hoje, na sessão de terapia, que tem como título O Medo Revelando Talentos. Olha que interessante essa abordagem. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por um. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Só uma golinha d'água aqui para dar uma aliviada. No dia e hora marcados, Sabrina foi ao CEPAS e dirigiu-se logo à sala onde se realizavam os atendimentos de psicoterapia. No plano espiritual, Humberto, o pai dela, desencarnado, e Carminha, a enfermeira lá da Casa de Piedade, que estavam acompanhando o pai João. Bom dia, Sandra. Bom dia, Sabrina. Que bom que você veio. Quase não consegui vir. Teve algum empecilho? Não é bem isso. É que esse negócio de terapia, sabe, não sei se vai dar certo. Fiquei muito desanimada, para ser sincera. E por que não daria certo? Para mim, Sandra, posso tratá-la assim ou devo tratá-la por doutora Sandra, como a maioria faz? Me chame como for ficar mais confortável para você. Então vai ser Sandra mesmo. Ela é bem despojada, né, a Sabrina? Acho dispensável um tratamento muito formal. Bem, como eu ia dizendo, sinto-me desestimulada com a terapia, porque, na minha concepção, ela é para gente louca. Olha só. 2 observações aqui. Primeiro, a forma de expressão dos personagens não tem nada a ver com as que a gente costuma ver, por exemplo, nos livros de Emmanuel, de André Luiz, mesmo os romances da Zíbia Gasparetto e tantos outros autores de romances espíritas, que colocam os personagens com uma forma de expressão que está muito distante do coloquial, da situação real das pessoas que a gente conhece e de nós mesmos. Ficam menos humanos, como se fossem todos muito intelectualmente desenvolvidos, o que não é necessariamente o caso, e principalmente o formalismo nas formas de expressão. E, segundo ponto, esse preconceito que muita gente tem, e que eu mesmo tinha até recentemente, não em relação à maneira como ela aborda aqui, de que terapia é para gente louca, mas de que terapia, tratamento psicológico, são coisas que, sabe, não rola. Eu sou muito mais adepto do espiritualismo e da dedicação e do aprendizado, do ensino, da doutrina espírita, do que da psicologia, com a qual eu nunca me dei bem. Confesso que mudei radicalmente de opinião em muito pouco tempo. Tenho feito terapia e estou surpreso com o grande avanço que houve na minha capacidade de compreensão de uma série de coisas a meu respeito, sobre as quais eu nunca havia pensado antes. Então, vamos voltar para a Sabrina aqui. E qual o seu conceito de gente louca, Sabrina? Gente com juízo fora do lugar. O seu juízo, então, está no lugar? Olha só, eu fui cercando ela com as próprias respostas dela. Nem tanto, mas não a ponto de precisar de terapia.
você demonstra não ter uma informação segura a respeito da função da terapia, como é habitual nas pessoas. E para que serve a terapia, então? Não é para resolver a loucura? Terapia é uma ferramenta que nos permite olhar para o que não queremos na nossa intimidade. Faz sentido para você? Um pouco. Por que um pouco? Porque nem sei se preciso olhar para alguma coisa dentro de mim. Eu vou lhe ajudar a perceber isso fazendo a seguinte pergunta. Depois dos tratamentos nessa casa, ficou claro para você que há algo na sua vida emocional que necessita ser avaliado? Ah, sim, isso é bem claro. Desde o primeiro atendimento fraterno, não paro de pensar em muitas coisas que você me disse. Em que coisas, por exemplo? Principalmente nos meus medos. Em algum medo específico? Olha, eu já tinha muitos, e agora acho que tenho mais ainda, principalmente porque, depois desses tratamentos, tive uma melhora tão grande que fiquei me perguntando o que é que ainda estou fazendo ao lado do meu marido, tendo uma vida tão infeliz. Isso aumentou minhas tormentas com o medo. Tenho vindo às reuniões praticamente na marra, porque ele, além de não me ajudar em nada, ainda não quer que eu venha e fica ameaçando deixar as crianças sozinhas enquanto estou na reunião. Sinto muita raiva disso. Raiva, nesse caso, é medo. Mas isso é um bom sentimento, com certeza. É a partir dele que você obtém alguma condição íntima para efetuar mudanças. Se você continuasse alimentando aquela disponibilidade tóxica passivamente, seria pior. Suas ilusões estavam sendo alimentadas por essa passividade, sabia? Eu nem imaginava que uma coisa tinha a ver com a outra, mas essa boa vida que dava a ele acabou. Não faço mais isso desde a nossa conversa. Cuido de mim e das crianças e ele que se vire. As coisas estão muito pesadas entre nós. Com isso, meu medo aumentou e minha ansiedade piorou muito depois dos tratamentos aqui na casa. É compreensível. Você passou por uma limpeza energética que a deixou mais sensível. E ao encarar com mais garra os seus problemas, as reações aumentaram e, consequentemente, a sua ansiedade. Por essa razão, entre outras, a terapia vai ser um santo remédio para você. Compreendeu para que servem as sessões? Acho que sim. E como vou resolver isso, Sandra? Eu acreditei que estaria curada nos primeiros tratamentos e parece que os problemas só estão começando. A cura virá com o tempo. À medida em que são resolvidos os problemas externos e internos, a cura vai surgindo. O que mudou foi que você teve um alívio para que tenha condições mínimas de enfrentar esses problemas. Você ficou com aquilo que lhe diz respeito das suas dores. Achei que seria mais fácil, que os espíritos poderiam me ajudar a resolver os problemas lá em casa. A ingenuidade dela, né? Eles estão ajudando, sim, mas tem uma parte que é só sua. Vamos falar mais de você e deixar os assuntos espíritas, pois eu evito misturá-los com a terapia. Pode ser? Claro que sim. Falar o quê? Fale mais de seus sentimentos, desses medos. Tenho muita dificuldade em falar disso. Quando vou começar, acabo desviando. Vou lhe ajudar com algumas perguntas. Comecemos por essa. Qual a maior dor na sua vida? Minha maior dor? Deixe-me pensar. Meu Deus, que pergunta difícil. Fale daquilo que mais lhe faz sofrer.
queria ser mais esperta. O que significa ser mais esperta? Eu me sinto uma bobona, uma trouxa. Você está me dizendo que não consegue ser quem você gostaria? Exatamente isso. Nunca foi muito boa em ser a pessoa que gostaria de ser. Aquela coisa da disponibilidade tóxica que você me falou no atendimento fraterno. Sinto-me como se fosse uma escrava. Escrava? Sim, eu faço a vontade de todo mundo e fico como uma escrava para lá e para cá, fazendo tudo o que me pedem. Entendo. O que mais? Sinto-me como se estivesse sendo passada para trás a vida inteira. Nunca consegui me impor. Queria ter mais paz, conseguir descansar, mas me sinto exausta. Exausta? Cansada de tentar mudar isso sem conseguir. O que você está tentando sem conseguir? Mudar as pessoas que amo. Olha só. Você acredita mesmo que pode conseguir mudar quem você ama? Se meu marido mudasse, tudo seria diferente. E como você tem tentado mudar seu marido? Falando para ele como as coisas devem ser. E ele tem escutado? Nunca escutou. Por que você acha que ele nunca a escutou? Porque é um vagabundo. Vagabundo? Penso que ele não presta mesmo, não quer nada com a dureza. Se você entende que ele não quer nada com a dureza, consegue perceber como foi importante mudar a estratégia e não ser mais tão disponível? Claro, eu consegui mudar isso, mas ele, a jovem fez uma fisionomia de deboche. E ao mudar, qual foi o resultado no seu relacionamento? O que lhe disse, ele piorou. Piorou em que sentido? Ele me acusa de eu não ser mais a mesma. Entendo. Ele diz que agora eu quero ser uma dondoca, que só quero rezar e não cuido mais dele. Acho natural que ele reclame disso. Acha? Claro. Por quê? Você não me disse para ficar tão disponível para quem amamos faz mal? Sim, eu disse. Ele, porém, está acostumado com a outra atitude sua, concorda? Totalmente acostumado. Então é justo que ele reclame. Você está tirando muitas coisas que facilitavam a vida dele. E eu estou errada em fazer isso? De jeito algum. O que você não pode é esperar que ele aceite, entende, ou mude o comportamento dele por conta disso. Para ele vai ser muito difícil. Pois ele que se dane, não volta atrás. Falou com muita raiva. Que bom que você está tão determinada, mas não espere mudanças dele. Pessoas mal acostumadas com a disponibilidade de alguém, na maioria das vezes, reagem muito mal quando perdem as vantagens que tinham. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E como você se sente por pensar nisso agora? Sinto-me muito mal. E, especificamente, qual é esse sentimento? Sinto mais medo. Medo de quê? Medo de perdê-lo ou de ele querer fazer algo ruim comigo. Ah, você tem medo de perdê-lo? Acho que tenho medo de perder qualquer coisa, sempre. Perder e ser agredida são fantasmas que me acompanham. E se você perder seu marido? O que é que mais lhe fará sofrer? A solidão. Solidão para você é ruim? Detesto a solidão. Por que a solidão é algo tão ruim? Que sentido tem esse sentimento para você? A solidão me provoca medo. Tenho a sensação de que estou sendo castigada e agredida.
Do que você tem mais medo? De não dar conta da vida. Você tem medo de não dar conta do quê? De não dar conta de conseguir o amor de alguém. Amor de quem? Do meu marido. E você tem o amor do seu marido? Não. E aí ela caiu em choro convulsivo nessa altura da terapia. Que ela foi realizando, concretizando aquilo que ela achava que estava tendo, mas que na realidade não tinha mais há muito tempo. Doutora Sandra, sempre muito sensível, manteve-se calada e deixou Sabrina chorar à vontade. A pergunta tinha alcançado o fundo de sua alma sofrida. Carminha, que também acompanhava a sessão, olhou para mim com os olhos cheios d'água, pois estava comovida com a dor de Sabrina. Na verdade, ela estava tão atenta à sessão que parecia estar vivendo o processo terapêutico do lado de lá. A Carminha, né? Doutora Sandra, depois de uns minutos, retomou. O desejo de ser amada é um desejo e uma necessidade natural, Sabrina. No entanto, assim como você, muitas pessoas estão usando os piores caminhos e alternativas para conquistarem esse alimento da alma. O nome dessa doença, no dicionário da alma, é carência. A falta do ser amado, querido, a falta de ser amado, querido, motivado e preenchido com o afeto. Essa dor existencial da carência não se preenche com o amor do outro, e sim com o amor próprio. E é exatamente isso que costuma faltar à maioria das pessoas. Eu vou repetir essa frase porque ela é de extrema importância na vida de todos nós. O nome dessa doença no dicionário da alma é carência. A falta de ser amado, querido, motivado e preenchido com afeto. Essa dor existencial da carência não se preenche com o amor do outro, e sim com o amor próprio. E é exatamente isso que costuma faltar à maioria das pessoas. Esse medo de perdê-lo que você sente é, na verdade, um indicador de que já o perdeu. Já o perdi como, Sandra? Ainda não nos separamos. Perdeu na vida mental, no campo dos pensamentos e dos sentimentos. Perdeu o homem que você esperava que ele fosse e que a amasse. Cada dia que passa e você não recebe o retorno afetivo esperado, mais distante ele se encontra dos seus ideais afetivos. É uma perda que acontece na vida interior. Não se trata de separação. E isso muitas vezes se prolonga na vida da gente e a gente não percebe e não se dá conta. Essa dor amargurante de querer tê-lo ao seu lado do jeito que você gostaria, nos moldes de seus sonhos de amor, é um indício da alma que você já sabe que isso se torna cada dia mais inviável. Esse medo da solidão, na verdade, é o medo de ter que admitir isso, de ter que viver do seu amor próprio. Que complicado isso. Mas sabe, Sandra, pensando bem, não tenho mesmo um pingo de amor próprio. Mas pode desenvolvê-lo. Todo mundo pode, se quiser. Nem imagino como fazer isso. Você já iniciou esse cuidado com você ao adotar novas estratégias em relação ao seu casamento. Só que em relação ao meu marido, piorou ao invés de melhorar. Não é que piorou. Você é que está enxergando melhor o que sempre aconteceu. Seu marido a ameaça e você sente medo. Você sente medo e ele a manipula no sentido de levá-la a fazer o que não quer. Fazendo o que não quer, você se exaure e se deprime.
É um relacionamento tóxico no qual a exploração afetiva e a submissão mantêm duas pessoas adoecidas em uma união infeliz. Desculpa. E você acha que devo abandonar meu marido e seguir meu caminho? Não é o que eu penso que importa, e sim o que você deseja. Você tem que trabalhar pela sua felicidade, Sabrina. Seja qual for a sua decisão, ela tem que ter como referência a sua felicidade. O que a faria feliz hoje? Viver longe dessa tormenta que está sendo meu casamento e ter uma vida própria com meus filhos. Buscar um trabalho, dar conta da minha vida, estudar novamente e ter como cuidar de mim sem depender dele. Pense bem nisso. Parece ser um projeto honesto e de bom senso. Sobretudo, é algo que parte de você, da sua forma de pensar, do seu querer. Ninguém pode lhe dizer o que deve fazer, nem eu, nem sua mãe, nem os mentores. Um dos pilares fundamentais para a construção do auto-amor e da autoestima é fazer escolhas e responder por elas. Mas eu tenho muito medo de fazer isso, Sandra. Você tem medo é de escolher, Sabrina. Essa é a sua maior dor interior. Dor de escolher? Nossa, acho que você foi bem no alvo. Morro de medo de decidir. Vivo uma vida de sonhos e planos aqui na minha cabeça, mas não tenho forças nem coragem para realizar o que imagino. Sonhar faz bem, porém, quando o sonho não ajuda a construir a realidade, fica tudo muito pesado. É a chamada sobrecarga mental, em que há muitos projetos, interesses e metas que não se realizam e só aumentam a ansiedade, parecendo cada vez mais distantes. Não é assim que você se sente? Exatamente assim. E quanto mais sonho, mais me sinto insegura. E esse estado de insegurança é um dos nutrientes da ansiedade. Pessoas ansiosas costumam ter dois extremos na conduta. Em um extremo, há muita autoexigência e um perfeccionismo cruel. No outro, há a negligência e o autoabandono, que levam ao adiamento sistemático da realização do que se deve fazer. Com esse perfeccionismo, o ansioso pode tentar controlar a vida e as pessoas. E com a negligência, o ansioso pode estar pavimentando o caminho para a descrença e a omissão, para que a descrença e a omissão entrem em sua vida. Em quais dos dois extremos você se vê? Sinceramente, acho que vou de uma ponta à outra. Ora sou controladora, ora sou muito descrente de tudo. São as expressões da ansiedade na sua vida. E afinal de contas, o que é essa ansiedade? No seu caso, ela é a expressão do medo. Sandra, será que tem um jeito? Percebo que ele me atrapalha mesmo. Que imperfeição danada. Como posso acabar com esse medo? Meu Deus! Não é para acabar com ele. Ele não é imperfeição. É um alerta da sua alma. Todo medo indica algum aprendizado a ser feito. Não é uma imperfeição? Não, não é falha ou imperfeição. É um indicador de que você precisa se preparar melhor para enfrentar os eventos que teme. Gente, eu vou parar por aqui, porque aqui é um ponto excelente para a gente fazer uma reflexão e depois a gente
dar continuidade também a partir desse sentimento que é crucial aqui e que é o tema do capítulo e que vai dar margem para a gente conversar muito. Eu imagino que tem bastante gente aí que está fazendo cosquinha na cabeça e na língua para falar alguma coisa, né? Alguém quer fazer algum comentário rápido? Nos 5 minutos que faltam aqui. Tá todo mundo... Fala, Cris. Aí. Tô ainda aprendendo a mexer. Então, foi falado da terapia, né? E eu fazem 2 anos que eu faço terapia. E para mim, assim, é uma das maiores descobertas, assim. Eu não largo mais, sabe? É algo que faz bem para mim, para as minhas descobertas. Eu assim, consegui aprender muita coisa e tô aí, assim, é algo que é essencial para minha vida, assim, sabe? Eu não imaginava também, sempre tive medo de fazer, falava, não precisa. E quando eu resolvi fazer, eu falei, nossa, eu tô encantada, assim, com o processo terapêutico que eu tenho feito. Assim. Muito Era bom. isso. Quem mais quer fazer algum comentário? Ainda temos mais 2 minutinhos. Fala, Irene. Áudio. Aí. Eu me identifico muito com essa Sabrina, sabe? E essa questão Você e do a medo. torcida do Corinthians. Então, e essa questão do medo, eu agora estou assim, acompanhando sem perder uma palavra, porque eu quero ver o desfecho, eu quero saber como é que a gente faz para se livrar desse medo, né? Olha, Isso esse aí. livro daqui para frente, ele vai abordar esse tema do medo como a base de todo o desenrolar da história, não apenas da Sabrina, mas de vários outros personagens, mas principalmente com aprofundamento muito interessante e muito instrutivo. É Para bom. mim, Oi, fala. eu estava até pensando em procurar um terapeuta, mas eu acho que essas aulas estão sendo uma terapia, sabe, para mim, porque Não deixam estão de me ser para todos nós. porque estão me respondendo a muitas perguntas que eu tenho, né? E como a gente não tem tempo para falar assim com as pessoas, ou as pessoas não têm habilidade para poder, conhecimento para poder responder as nossas questões, ou porque não são profissionais, ou porque às vezes não tem tempo mesmo, porque está todo mundo corrido. E então, para mim, essas aulas têm sido assim, muito úteis, né? E eu estou aqui ansiosa, porque outra coisa, né, que eu Mas não sou descarte a ansiosa. possibilidade de fazer uma terapia, não, Irene. Eu acho que é importante para Sim, todos nós. Hoje, felizmente, está mudando muito o conceito que todos nós, toda a nossa geração, principalmente, teve. Assim como ela fala, é para gente louca. Ora, já diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Todos nós temos as nossas loucuras. Ou não estaríamos nesse planeta. Porque com aquilo que se certeza. entende como loucura é, de alguma forma, necessidade de aprimoramento mental, emocional e espiritual. Tudo está interligado. É elevar a nossa frequência vibratória em todos os planos da nossa vida. Não é só no ponto de vista de obter resultados materiais e quebrar paradigmas e crenças limitantes que nos impedem de ter sucesso material. Não é apenas no campo afetivo que dificultam que nós tenhamos relacionamentos prazerosos, agradáveis, duradouros, sadios, harmoniosos. Não é apenas na realização profissional, seja fazendo sanduíche, lavando roupa ou dirigindo uma grande empresa. Não, é o conjunto da nossa vida.
no qual cada um desses pilares tem uma importância muito significativa. Portanto, quem ainda não tem o livro, eu recomendo que compre. Quem tem, leia, mas leia desde o início até aqui, para que na próxima aula a gente dê uma sequência mais bem elaborada, e eu digo isso inclusive para aqueles que vão assistir o vídeo depois, tá? Para que a gente tenha um melhor aproveitamento disso tudo. 21h30, podemos encerrar, gente, estamos no horário já, né? Tem gente cansada, tem gente com fome. Aí, ó. Tá aí uma dica importante da Melissa, tá? Além do que ela trabalha também com florais de bar e tem uma bagagem significativa. Tá bom? Então vamos nos despedindo agora de todos esses queridos que nos acompanharam aqui, dos nossos mentores, que não vão nos deixar, eles vão continuar conosco, é claro, mas daqueles companheiros que vieram participar conosco dessa aula. Vamos agradecer a todos aqueles colaboradores de Jesus que até nós chegam elevando, ajudando-nos a elevarmos as nossas vibrações, e para que possamos refletir sobre todo o aprendizado de hoje de uma forma intensa, profunda, aplicando-os diretamente na nossa vida, na nossa forma de pensar e de sentir, principalmente estando atentos e vigilantes aos nossos pensamentos e sentimentos e trabalhando disciplinadamente para expressarmos pensamentos e sentimentos positivos, com afirmações objetivas, claras e presentes em nossas vidas. E para isso pedimos o concurso de Nossa Mãe Maria, que sempre está ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, queridos. Beijo no coração de todos. Ótima semana. Estejam em paz. Amém. Você também. Boa noite a todos, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.